Graça e a paz a todos. Dando continuidade a esse tema de apologética, de defesa da fé, de refutação às heresias, especialmente nesse momento, onde estamos estudando sobre a seita que se chama, Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente já sabe que é apenas um nome, que não é uma igreja, é uma seita, não é apostólica porque não se manteve fiel à doutrina dos apóstolos, então ela não é apostólica também, é apenas romana, é uma seita romana. Mas vamos abrir a Escritura. Também a gente está agora focado nesse tema da mariologia e mariolatria. E dando continuidade, vamos ler aqui passagem de Lucas, capítulo 1, versículos 28 até o 35, princípio. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler desde o 27. Tá? Aliás, 26. Lucas 1, versículo 26 até o 35. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, baseado nessa passagem, por exemplo, essa aqui é basicamente a única passagem, juntamente com o texto lá de Mateus, capítulo 1, que nós lemos já no culto passado, que os católicos utilizam como uma base bíblica para afirmar a virgindade perpétua de Maria. Basicamente, assim, o principal texto é esse, Só que aqui o texto fala de que Maria ela permaneceria para sempre virgem. Não. O texto ele fala que Maria ela era virgem quando o anjo foi até ela, que ela concebeu a Cristo do Espírito Santo, e isso virgem, então não foi tendo relação com homem algum, e até o nascimento ela se manteve virgem. Então isso é o que a Bíblia nos apresenta. Mas agora que após o nascimento de Jesus, que após aquele momento, aqueles 40 dias que havia, que a mulher, pela lei de Moisés, lá por Levítico, deixava bem claro, o texto lá de Levítico, que e já vamos abrir aqui o texto, Lucas capítulo 2, versículo 21, aliás 22, diz assim: cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso consta aonde, meus irmãos? Na semana passada eu não li esse texto, mas vamos ler hoje, lá em Levítico capítulo 12. Então, Lei de Moisés, Levítico capítulo 12. Vamos ler todo o capítulo.
um capítulo bem curto, são 8 versículos. Diz assim, Levítico 12, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Vejam, é exatamente o que se cumpre lá com Jesus. Nós já vamos voltar lá para o texto de Lucas daqui a pouquinho, assim que a gente terminar a leitura do capítulo aqui. Versículo 4. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação, e depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. O que nesse caso, então, totalizaria 80 dias. Versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, está falando da sua purificação de quem aqui? Da mulher? Da mãe que gerou, seja um menino, seja uma menina. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela, vejam que não é por eles, né, como se fosse pela mãe pelo filho, ou pela mãe pela filha, é por ela, fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, ou seja, né, caso fosse pobre e não tivesse recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Voltando agora lá para Lucas, capítulo 2, versículo 21. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Vejam que é exatamente aquilo que dizia no início do capítulo 12 de Levítico. Se cumpriu em Cristo aqui. O que acontece? O que dizia lá na lei? Aí a mulher ficaria ainda 33 dias no sangue, né, até que ela pudesse ir lá e oferecer o sacrifício para sua purificação. E o que a Bíblia diz aqui no versículo 22, Lucas 2, 22? E cumprindo-se os dias da purificação dela, que é exatamente aquilo que dizia lá em Levítico, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor. Mas sacrifício por quem? Por ela. Pela mulher que gerou. Ou seja, por Maria. Um par de rolas ou 2 pombinhos. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que a Imaculada Conceição ela cai por terra. Porque Maria não apenas ela foi concebida em pecado, assim como todos os homens, né? Davi, por exemplo, né, diz lá no Salmo 51. Salmo 51. Estou aqui recapitulando, tá, os dogmas, né, aqueles que já tinha refutado, né, que era o da virgindade perpétua e da Imaculada Conceição, né, e eu vou também abordar hoje, né, o da Maria como Mãe de Deus e da Assunção de Maria, mas só retomando aqui, né, e novamente reforçando esses aspectos, tá, da refutação, tanto a Imaculada Conceição como também a virgindade perpétua, né, então relembrando esses aspectos que eu abordei na semana passada, tá. Salmo 51, diz assim, ó, no versículo 5, Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui, meus irmãos, acontece desde que Adão e Eva caíram. Todos aqueles que são gerados, como diz aqui, são formados em iniquidade e em pecado são concebidos. E aí, os católicos dizem, mas se Maria tivesse a mácula do pecado original, tivesse uma natureza pecaminosa e tudo mais, que nem, né, todos, então Jesus também teria sido afetado pela natureza pecaminosa dela.
E aí eles dizem, então, para que Jesus não fosse afetado, é necessário que Maria, né, não tivesse uma natureza pecaminosa. Ou seja, não, então fosse imaculada, né, como eles chamam, né, Maria, né? Tanto, né, e defendem então esse dogma, né, o que para eles é um dogma da Imaculada Conceição. Só que se é assim, como eu já disse na semana passada e repito hoje, então Maria, por sua vez, também precisaria nascer de pais que não foram contaminados. Os pais dela, por sua vez, também, e assim por diante, até que no final das contas nós iríamos chegar em Adão e Eva. E que Adão e Eva, então, também não teriam que ter sido, né, maculados pela mancha do pecado original. E no final de contas, então, a noção de pecado original evaporaria. Se nós levarmos, de fato, nessa essa lógica que eles tentam, né, emplacar, né, de que para que Jesus não fosse contaminado pelo pecado original, Maria também não poderia ter, né, essa mancha do pecado original. Isso não faz sentido nenhum. Senão, como eu disse, simplesmente pecado original seria algo que não existiria. Porque daí ninguém na humanidade estaria afetado pelo pecado original. Mas isso não é uma verdade. Todos são afetados pelo pecado original e o único que nasceu de mulher e que não foi maculado foi Jesus Cristo. Somente Ele. E isso é o que nós vemos aqui do texto em Lucas. Vejam, olha só. Lucas capítulo 1, versículo 31. Aliás, versículo 30, primeiro. Olha só, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, primeira coisa, Maria era alvo da graça de Deus. Se Maria fosse sem pecado, de nenhum tipo, nem o pecado original, que afeta a natureza, e nem os pecados recorrentes, né, que cada um comete, se ela não tivesse nenhum tipo de pecado, ela nem ia precisar de um salvador, para início de conversa. Ela não ia precisar ser salva. E não precisando ser salva, ela teria falado algo errado quando ela diz ali, né, em Lucas 1, versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Seria uma frase sem sentido e até mentirosa, porque ela ia estar chamando Deus de Salvador, sendo que ela não precisava ser salva. Então é óbvio que ela precisava de um Salvador, e sim, o que ela falou é verdade. Ela se alegrava em Deus, o seu Salvador. E Deus, lembrando que Deus não é apenas o Pai. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, aquele que estava no ventre dela, Deus manifesto na carne, está incluído nisso. A minha alma a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o Deus triuno, o qual é a alegria, o qual nos concede, né, a alegria da salvação, aquele que nos salva. E aqui então em Lucas 1, agora voltando novamente, né, no versículo 30, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Nós achamos graça diante de Deus e Maria também achou graça diante de Deus. Ela foi alvo da graça do Senhor. Ela foi alvo da misericórdia do Senhor. Assim como nós. Por que Deus agiu com graça para com ela? Porque ela também era uma pecadora como nós. E ela precisava da graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, ela não seria nada. Não é apenas que ela não seria a mãe de Jesus Cristo. Sem a graça do Senhor, ela também não seria salva. Então Maria, ela se tornou a mãe do Salvador. Maria, ela foi salva, tudo por causa da graça do Senhor. Tudo porque, como o anjo diz aqui, Gabriel, né? Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. E olha só, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vejam, não é o pecador que de ti há de nascer, é o santo que de ti há de nascer. Por que santo? Porque ele foi concebido por quem? Não por um homem pecador,
mas pelo Espírito Santo. Então, por que é que Jesus, diferente de todos os outros que nasce sem pecado, nasce sem uma natureza pecaminosa? Porque ele não foi concebido como nós, em pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Será que é difícil de entender isso? Será que os católicos têm uma dificuldade de entender que, uma vez que ele foi gerado pelo Espírito Santo, é por isso que ele não foi maculado com o pecado original? É tão difícil de entender. Ele foi o único que nasceu dessa forma. Então é óbvio que é por isso que ele é o único que nasceu sem a mancha do pecado original. Para que Maria tivesse nascido sem o pecado original, ela também precisaria ter sido concebida pelo Espírito Santo. E eu nunca vi nenhum católico defender que Maria tenha sido concebida pelo Espírito Santo. Então não faz sentido algum essa noção, essa heresia católica de que Maria seria imaculada. Ela nem é em sua natureza imaculada e nem durante a sua vida. Em nenhum momento a Escritura diz que Maria foi uma mulher que nunca pecou. Continuando aqui, virgindade, perpétua, O texto, eu não vou aqui me alongar nessa questão, até porque vários versículos que nós vamos ler vai continuar reforçando, aquilo que eu já, de maneira tão ampla, falei na semana passada sobre os filhos de Maria. Ou seja, ela não continuou virgem após o nascimento de Jesus. Ela era virgem quando Cristo foi concebido no seu ventre. Ela continuou virgem até o nascimento. Mas, após aquele período da purificação, onde foi oferecido o sacrifício pela purificação dela, que mais uma vez também aponta para o quê? Como é que era que dizia lá em Levítico que nós lemos? As pombinhas ali, tanto era porque ela era pobre, ela e José eram pobres, então não tiveram recurso suficiente para oferecer um cordeiro, ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque um deles era o sacrifício pela expiação do pecado. Se Maria fosse sem pecado, ela deveria ter oferecido, então se fosse o caso, não, aquele da expiação do pecado não precisa. Não precisaria, porque se ela não tivesse pecado... Peraí, purificação? Como assim? A Imaculada precisa ser purificada, diz ali, cumprindo-se os dias da purificação dela. Como assim a Imaculada precisa de purificação? Então vejam que o texto agora de Lucas 2:22, cumprindo os dias da purificação dela, deixa muito claro que Maria não era imaculada, meus irmãos. Ela era uma mulher, sim, bendita, bem-aventurada, uma mulher cheia de fé, cheia da graça do Senhor, mas ela também era uma pecadora. Assim como fala de Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Lá em Tiago, onde diz assim, Elias era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, orou, e não choveu, 3 anos e 6 meses, orou de novo e choveu. Sabe, olha, um homem de Deus que foi, interessante, Elias foi assunto aos céus. E é dito que ele era um homem que estava sujeito às mesmas paixões que nós. Aí Maria, que não diz nada sobre ela ser assunta aos céus, aí ela é imaculada, não é sujeita às mesmas paixões que nós, não tinha nem a natureza pecaminosa, da Bíblia não é que foi tirada essas noções, Essas noções elas são fruto da imaginação, elas são fruto da idolatria, daquela ênfase exagerada, extremada na figura de Maria, e que infelizmente, na verdade, aquilo que os católicos, a devoção que os católicos têm, não é de fato a Maria bíblica, não é a Maria que nós encontramos nas páginas das Escrituras. A devoção que os católicos têm, por mais que o nome que eles dão seja Maria, mas na realidade é uma potestade, é um principado demoníaco. É a isso que os católicos têm a sua devoção. E não de fato a Maria bíblica. Porque nós já vimos aqui que vários desses dogmas eles não se sustentam quando nós os analisamos com base na Escritura. Então essa Maria que foi estabelecida no imaginário católico, ela está muito longe de ser aquela Maria que é apresentada a nós nas Escrituras.
Então a Maria a qual os católicos dedicam a sua devoção é uma Maria diferente daquela que de fato foi a mãe do Senhor. E essa Maria diferente, ou seja, essa Maria que não é de fato a Maria mãe de Jesus, apresentada nas Escrituras, essa Maria diferente é o que há por trás dessa figura do imaginário católico, é sim um demônio que tem conduzido eles à idolatria. Assim como nós já vimos, né, que toda a idolatria, aquilo que eles servem, o que há por trás são demônios. Para que ninguém entenda mal, eu não estou chamando que a Maria, a mãe de Jesus, apresentada na Escritura, é um demônio, misericórdia. Ela é uma mulher santa, né, cheia da graça do Senhor, foi escolhida para ser a mãe do Salvador, mas a Maria, a distorcida do catolicismo, essa figura distorcida do catolicismo, essa sim, tem a sua origem em vários elementos pagãos, e o que há por trás dessa idolatria são demônios. Vamos continuar aqui. Tá? Então, nós já vimos aqui que a Imaculada, né, Maria como Imaculada, não é sustentada pela Escritura. Né, nós já vimos aqui várias porções que vão deixar isso bem claro, especialmente esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 22 e o versículo 24. Agora, continuando aqui, vamos tratar sobre a questão da Assunção de Maria. Eu já citei ali, né, a questão do Elias. Né? Elias foi arrebatado, vivo ao céu. Enoque também. Jesus também. Então nós temos 3 homens. Enoque, depois Elias e posteriormente Jesus. Jesus morre, ele ressuscita ao 3º dia, ele anda 40 dias com os discípulos e por fim nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus subindo ao céu, os discípulos olhando assim, vendo até que uma nuvem, né, oculta dos seus olhos. Ele é recebido em cima, na glória, se assenta à destra do Pai. E agora em relação a Maria, os católicos afirmam como um dogma. Isso foi estabelecido pelo Papa Pio XII. Pio XII é aquele da Segunda Guerra Mundial. Aquele que foi meio... Eu não vou nem entrar na questão do caráter dele, deixa assim, deixa quieto. 1950 é o ano em que o Pio XII, né, estabeleceu, né, do alto da cátedra, né, da infalibilidade papal, né, definiu como uma doutrina, como um dogma, a Assunção de Maria. 1950, vejam. Né? Sei que dos que estão aqui nenhum era nascido ainda, mas, né, é recente. Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi estabelecido isso como dogma. E o único texto assim, que eles tentam, né, se utilizar da Bíblia para tentar provar a Assunção de Maria é Apocalipse 12. E vamos ler, né, o texto de Apocalipse 12. Porque toda tentativa, né, aquilo que os católicos tentam, né, usar da Bíblia para tentar provar essas doutrinas, a gente fica assim... É um salto, né? Bem grande. Daquilo que está escrito no texto até onde eles querem chegar. Precisa fazer uma ginástica mental, assim, né, um malabarismo tremendo, né, para se tentar, né, acompanhar assim, esse raciocínio confuso, turvo, né, dos católicos ao analisar os textos. E ainda querem, né, ter o monopólio da interpretação bíblica. O catolicismo, né, advoga assim, de que nós não teríamos, nós como crentes, né, a autorização para interpretar a Bíblia. Né? Isso pertenceria apenas ao magistério da Igreja Católica. Né? Somente eles teriam a autoridade, né, o poder, a capacidade de interpretar corretamente, infalivelmente, as Escrituras. Mas quando nós olhamos, né, para a exegese, para a interpretação, a hermenêutica, né, do catolicismo romano, assim, é um circo. Né? É um circo. É só para a gente rir. Né? Mas continuando aqui, Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu,
uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vejam, né? Um grande sinal no céu. Daí como, né, dito assim, viu-se um grande sinal no céu. Né? E aí, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eles entendem, essa aqui é a Maria, que foi assunta aos céus, está lá no céu, né? E daí aqui é a Maria. Então, na visão católica, essa aqui é Maria no céu, então ela foi assunta aos céus. É a conclusão que eles chegam. Só que, bom, os irmãos que quiserem, né, nós temos no canal da igreja toda a exposição de Apocalipse, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então, quem quiser se aprofundar nesse capítulo 12, na interpretação correta desse capítulo, vão lá, né, no canal ali da igreja, tem a pregação de Apocalipse 12. Tá? Mas, essa mulher aqui, vamos lá, ó, versículo 2. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Uma coisa, existem alguns aspectos desta mulher aqui de Apocalipse. Existem alguns aspectos que apontam para Maria, que se cumprem em Maria? Sim. Maria, ela foi aquela que gerou o Messias, esse homem, né, esse filho varão aqui, filho homem, né, um macho, que foi gerado e que foi posteriormente arrebatado para Deus, para o seu trono, é Jesus Cristo, e que nasceu de Maria. Ok. Mas agora, vejam que aqui, meus irmãos, esse texto, essa mulher, ela está apontando para vários aspectos. Ela aponta principalmente para o quê? Para a igreja. E para a igreja em todos os sentidos, tá, irmãos? Não é só a igreja no sentido, como alguns entendem a igreja, né, de Pentecostes para cá. Porque se formos interpretar a igreja nesse sentido, é óbvio que não faria sentido colocar a igreja aqui. Mas quando nós entendemos a igreja como o povo de Deus, em todas as épocas, aí sim nós podemos encaixar que essa mulher aqui é a igreja, da qual Maria fazia parte. Maria fazia parte da igreja, fazia parte do povo de Deus, fazia parte do povo de Israel. Vejam que é interessante que Paulo, em Romanos 9, eu já vou voltar aqui para Apocalipse 12, tá? Mas só para citar uma questão aqui, Paulo em Romanos 9, versículo 3 ao 5, vai dizer o seguinte, ó: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Olha o versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Cristo segundo a carne, Paulo diz que ele vem da onde? Ele diz de Maria? Ou ele diz que é dos israelitas? É dos israelitas. Foi por meio de Maria? Foi por meio de Maria. Mas vejam que o texto aqui está aplicando a vinda de Cristo, não somente relacionada a uma pessoa específica, mas relacionada a um povo, que era o povo que em toda a Escritura até então era retratado como o povo de Deus. A igreja do Senhor, a congregação. Lembra que igreja é congregação. Como é que Israel constantemente é chamado no Velho Testamento? Congregação. Lembrando que nós temos mais vezes a palavra congregação. Eclesia é congregação. Tá? Nós temos ali 100 e poucas vezes o termo Novo Testamento. Se fôssemos, né, em vez de transliterar para a igreja, traduzir para congregação, nós teríamos 100 e poucas vezes o termo
congregação no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós temos mais de 200 vezes. Ou seja, nós temos muito mais vezes o termo congregação no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Então, assim, Cristo ele veio da congregação de Israel. O próprio texto de Romanos, né, ali, ele aplica isso, né? Que Cristo ele veio dos judeus. Jesus mesmo, quando ele fala assim que a salvação vem dos judeus, quando ele fala dessa forma, é o quê? É que os judeus vão ser os salvadores? Não, é porque Jesus, ele veio dos judeus. Ele tem a sua origem, especialmente por meio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, por que a Escritura ela estabelece toda uma série de genealogias, né, que vem desde Adão? Inclusive no culto, domingo, né, eu li as genealogias ali de Cristo, né, tanto em Mateus como em Lucas. Vejam que todas elas vão conectar lá desde Adão. É para mostrar, meus irmãos, que o foco não está simplesmente em Maria, mas sim em toda uma linhagem que vem. Então essa mulher, quando fala aqui em Apocalipse, ela aponta para todo o povo de Deus, especialmente representado por essa linhagem, essa genealogia. E, sabe, esse servo de Deus, Jesus, vem. E olha só, que interessante, agora voltando ali para Apocalipse 12, né? Vejam a mulher, né? É da onde vem o Messias. Aí o dragão vai, né, para diante da mulher, queria, né, tragar o filho. Nós vemos, né? Podemos entender isso também até naquele contexto onde Herodes tenta matar as crianças lá e tal, né, para tentar. Aliás, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, na tentativa, né, de com isso matasse ao Senhor Jesus, mas não conseguiu. E aí, o que acontece? Deu à luz Apocalipse 12, 5. Deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com varas de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É interessante, é dito que o filho foi arrebatado para Deus e seu trono, mas não é dito que a mulher foi arrebatada para Deus e seu trono. Se o texto de Apocalipse 12 estivesse advogando que Maria foi assunta aos céus, eu dizer assim, o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono, e depois a mulher foi arrebatada para Deus e seu trono. Mas o que é dito aqui? Versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Peraí. Tá, e aí? Cadê o arrebatamento de Maria? Mas, novamente, quem essa mulher de fato está representando? A igreja. O que vai acontecer, especialmente durante a grande tribulação, que é o período que está aqui representado pelos 1260 dias? Quem é que vai estar tendo que fugir? A igreja. Maria já morreu há muito, já há quase 2000 anos. E aí nós vemos, né, um pouco mais adiante, que ainda o texto vai continuar falando da mulher. Olha só. Versículo 13. Apocalipse 12, 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Olha só, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Dando a entender que o filho foi arrebatado para Deus, mas a mulher continua sendo perseguida. Então Satanás continuou perseguindo a Maria, naqueles poucos dias que ela viveu ainda aqui na terra depois de Jesus. Ele continuou perseguindo a Maria. É isso que o texto está dizendo? É óbvio que não. Isso que está apontando isso principalmente para a grande tribulação, que nem aconteceu ainda. Vai acontecer no futuro. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Veio atrás da mulher, é atrás de Maria? Não, né? Não faz sentido nenhum. Atrás de Maria. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Isso aqui tudo, meus irmãos, é algo que vai ocorrer no futuro, no período da grande tribulação. E essa mulher é a igreja, que é guardada pelo Senhor, que é preservada por Deus. Olha o 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Opa, mas se é Maria, então quer dizer que ela teve outros filhos? O remanescente da sua semente? Peraí, não. Não, mas é que daí que é espiritualmente, né? Que a Maria é a mãe da igreja, eles dizem, né? Tipo,
é sempre a ginástica, né? É sempre o malabarismo. Irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, óbvio, a igreja, né? Nós somos filhos, sim, da igreja. Ok, por isso nós somos o remanescente da sua semente, se guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que acontece? Parte da igreja vai ser preservada durante a grande tribulação e uma parte vai enfrentar, né, a perseguição, a prisão, a morte. Então, okay, vai ter isso durante a grande tribulação. Isso é o que está dizendo o texto. Tem nada a ver com Maria aqui. Né? Mal é mal, né, a gente consegue fazer algum vínculo assim, porque Maria foi aquela que foi, né, o vaso de Deus usado para que o Messias viesse ao mundo. Mas nada além disso. E a própria vinda do Messias ao mundo, muitas vezes é atribuída a Escritura ao próprio povo de Israel, e não a Maria especificamente. Então, a Assunção de Maria é algo que não tem base bíblica alguma, é só imaginação católica, assim como, né, Enoque, Elias e Jesus foram arrebatados, e naquela ânsia, né, especialmente, né, de tudo aquilo que é atribuído a Cristo, eles vão e tentam atribuir isso a Maria também. Então eles tentam, né, dividir a glória de Cristo com Maria em todo o tempo. E é nessa ânsia, né, de querer tirar ou dividir aquilo que é de Cristo com Maria, é que daí eles vão criando, né, essas fábulas, essas imaginações, essas coisas fantasiosas, como essa tal da Assunção de Maria. Vamos agora para o último dos dogmas, que foi o primeiro a ser estabelecido, tá? Que é Maria como mãe de Deus. Tá? Concílio de Éfeso, 431, depois de Cristo. Então, esse dos 4 dogmas, né, virgindade perpétua, Imaculada Conceição, Assunção de Maria, esse com Maria, mãe de Deus, né, que é no grego, né, o título Theotokos. Esse foi o primeiro, então, dos 4. Tá? Promulgado no Concílio de Éfeso em 431. O que acontece? Nesse concílio, teve um homem, né, que ele foi condenado como um herege, que foi um bispo chamado Nestório. E aquilo que ele advogava era chamado de nestorianismo. Só que, o que acontece? O que foi atribuído, né, que Nestório estava fazendo? Nestório estava ensinando que Jesus tinha não apenas 2 naturezas, mas que cada natureza era uma pessoa distinta. Isso foi o que foi dito que Nestório defendia. Ou seja, que Jesus, então, né, óbvio, ele tem 2 naturezas, mas que ele também seria duas pessoas. Seria uma pessoa humana e uma pessoa divina. Né? E isso está errado. Porque Jesus é uma só pessoa, uma pessoa divina, e que tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né, que ele assumiu quando foi concebido no ventre de Maria. Só que o ponto é que, nesse concílio de Éfeso, não foi permitido, não foi dado, né, permissão para que Nestório se defendesse. Então, simplesmente, quando tu pega, né, só uma perspectiva a partir dos seus, vamos dizer assim, tu tem um inimigo, e aí tu só ouve, né, alguém ouve, né, da parte desse inimigo, né, sobre ti. Será que vai estar tudo certinho, né, sem que tu possa te defender? Será que vai estar tudo certo? Será que a visão dessa pessoa vai estar, né, completamente fiel assim? Ou pode haver alguma distorção ali? Pode haver alguma distorção ali. Tá. E qual é o ponto? Por que o Nestório ele foi tão odiado e nem pôde entrar na cidade de Éfeso para poder, né, se defender? Ele foi proibido de entrar na cidade de Éfeso para tentar se defender. É porque, principalmente, ele era contra essa frase, esse título, né, a Maria como Theotokos. E, na realidade, o concílio de Éfeso, por mais que o pessoal diga assim, né, ele era um concílio cristológico, né, que estava ali tratando sobre a questão da natureza de Cristo. E, meus irmãos, pode até ser que também tenha sido tratado sobre isso no concílio de Éfeso, mas, principalmente, uma das questões principais que estava sendo tratada no concílio de Éfeso
não era tanto uma questão cristológica, mas sim uma questão mariana. Esse é o ponto. Porque a devoção a Maria, a partir do Concílio de Éfeso, ela explode, especialmente com o título, Theotokos, Mãe de Deus. Então, é a partir desse concílio que, não que não houvesse, uma devoção, uma adoração a Maria antes, por parte de hereges ali, mas tu vê que começou a ganhar força, e especialmente nesse concílio, com o título Mãe de Deus, é que passa, a Maria, a ter uma exaltação, muito maior. Isso é amplificada, a exaltação a Maria. E o que o Nestório defendia? Que Maria não era para ser chamada Mãe de Deus, mas Mãe de Cristo. Isso tem uma diferença? Mãe de Deus e Mãe de Cristo. Por quê? Mãe de Deus, o que dá a entender Mãe de Deus? Como se ela fosse a originadora da divindade, a genitora da divindade. E por acaso Deus tem mãe? Deus não tem mãe. Mas agora, o que é que foi concebido no ventre de Maria? O homem Jesus Cristo. Em algum momento, existe algum versículo da Bíblia em que Maria seja chamada Mãe de Deus? Não tem. Mas agora, como é que nós vimos várias referências na Bíblia sobre essa geração de Cristo no ventre de Maria? Vamos ler aqui alguns textos, tá? E vamos ver como é que a Bíblia se refere a Cristo, tá? Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 em diante. Atos, capítulo 2, versículo 29 em diante. Diz assim: Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, só voltando ali, mas vamos no versículo 30, tá? Que eu quero enfatizar algo. Sendo, pois, profeta, está falando de quem? De Davi. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne. Vejam, Davi não, Jesus não era chamado, de filho de Davi? Não está lá o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Várias vezes Jesus não é chamado filho de Davi. Davi, então, uma vez que Jesus é filho de Davi, então, Davi, ele é descendente de Davi, por isso, filho de Davi. Então, Davi é pai de Deus? Porque se é lógica, Maria mãe de Deus, então nós vamos ter o seguinte, que os pais de Maria seriam os avós de Deus. E assim, os bisavós depois, os tataravós de Deus, e por fim, Davi, uma vez que Jesus é filho de Davi, é referido como filho de Davi, então Davi também pai de Deus. Deus é descendente de Davi. E por fim ia chegar até Adão, Adão por final das contas é o primeiro, o que está na lista ali daqueles que são pai de Deus. Tá certo isso?
Vamos ler a lógica de Jesus, tá? Sobre esse aspecto da filiação. Tá? Lucas, capítulo 20. Veja que nós lemos aqui em Atos, né? Justamente nós lemos aqui o texto, né? Do que Davi fala, né? Ó. Atos 2:34, né? Olha só o que Davi diz, ó, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Veja que Pedro cita essa passagem, né, que Davi disse. E é interessante que Jesus cita essa passagem também. E nós vamos ler os 3 textos, tá? De Lucas, de Marcos e de Mateus, onde Jesus cita esta passagem. E vamos ver o que Jesus diz sobre essa passagem. Lucas capítulo 20, versículo 41 ao 44. Lucas capítulo 20, versículo 41 ao 44. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Veja, Jesus está fazendo uma questão aqui, levantando um questionamento. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, tal, né? Ele segue. Mas olha o questionamento, né? Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Vamos ler agora Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Marcos 12. Versículo 35 ao 37. Diz assim: falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 37. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E por fim, meus irmãos, vamos ler agora Mateus capítulo 22, versículo 41 ao 46. Olha só: e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Assim como os católicos, né, vão dizer: de Maria. Não é? Aí Jesus disse assim, ó, 43, disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito, ou seja, ele foi movido pelo Espírito Santo a dizer isso. Porque aquele salmo é um salmo inspirado por Deus, é palavra de Deus. Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, qual é o ponto, meus irmãos, que Jesus está deixando aqui bem claro? É que ele tem 2 naturezas. E Davi é apenas, podemos dizer assim, um ascendente, né? Ou o Cristo, ele é descendente de Davi segundo a carne. Mas ele, como Deus, não pode ser filho de Davi. Esse é o ponto. Por isso que, assim como Davi não é pai de Deus, Deus não é filho de Davi, Maria também não é mãe de Deus. E nem Deus é filho de Maria. Ela é mãe da carne, assim como Davi era pai, né? Foi ascendente, né, da carne. E essa é a linguagem bíblica. Vejam, meus irmãos, vamos ler, eu já li o texto, né, em Atos. Vamos até relembrar aqui o texto de Atos 2, tá? Atos 2, versículo 30.
Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus... Atos 2, versículo 30. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Tá? Segundo a carne. Vejam que o texto bíblico ele é bem claro em especificar, em abrir um parêntese ali, né, em botar ali entre vírgulas, né, para nós entendermos que não é, tipo assim, segundo a divindade, é segundo a carne. Agora, vamos ver aqui outro texto, que é de Romanos. Nós já lemos ali o texto antes de Romanos, eu quero só reler novamente, Romanos 9. Aliás, Romanos 1 primeiro. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha só isso aqui tremendo, meus irmãos. Romanos 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, ou seja, Deus prometeu, por meio das Sagradas Escrituras, a respeito de quem? A respeito do seu Filho, ou seja, a respeito do Filho de Deus. Acerca de seu filho, que nasceu da descendente de Davi, como é que diz aqui? Segundo a carne. Segundo a carne. Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vejam que a Escritura ela é muito exata na forma como ela fala a respeito das coisas. Essa confusão de Maria, mãe de Deus, dando a entender que ela é mãe da divindade, né? Porque no final de contas é isso que acaba ficando incutido, né, no inconsciente das pessoas. Por mais que então tu quer dizer que ela é mãe da divindade, tá? Não, daí o católico ele começa, né, a querer dar o malabarismo ali para dizer, não é porque aquele que estava no ventre de Maria era Deus. Não, ok, a gente concorda, sim, né? Jesus era Deus e estava no ventre de Maria, mas ele já existia, não é a partir daquele momento, porque tem uma diferença, meus irmãos. Quando é que nós passamos a existir? Nós passamos a existir no momento da concepção. No momento da concepção é que Deus cria, como diz lá, se não me engano eu já li o texto, acho que é Zacarias, se não me engano, que Deus cria no homem o Espírito, ou seja, é no momento da concepção em que Deus cria o Espírito, é naquele momento. Não é que já tem uma alma lá no céu, né, um Espírito lá no céu pronto, né, que já é o, vamos dizer, ó, e daí só está esperando, né, haver a concepção para Deus mandar esse Espírito, né, aqui para a Terra. Não é assim, meus irmãos. Tem gente que acredita nisso que é uma heresia. O Orígenes, né, foi o que defendeu isso. Mas não é assim. Nós somos criados, nós passamos a existir no momento da concepção. Antes não existia um homem. A partir da concepção existe um homem. Corpo, alma e espírito. Por isso que nós somos contra, assim, completamente, absolutamente contra o aborto. Desde a concepção. Ou seja, nós somos contra não só contra lá, né, depois de tantos meses, depois de tantas semanas, né? Não. Se alguém usar uma pílula do dia seguinte, né, para que aquele embriãozinho ali, recém-concebido, nem se grude nós já consideramos isso um assassinato. Porque a vida humana começa a partir da concepção. Mas agora, Jesus, ele passa a existir somente no momento da concepção? Não. Jesus já existia, ele era Deus. Então, como Deus, ele sempre existiu. Mas agora, o que é que passa a existir lá no ventre de Maria naquele momento? A carne, a natureza humana. E é disso que Maria é mãe. E não da divindade. E o texto aqui é bem claro, Davi, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, vamos ler outro texto aqui de Romanos, Romanos 9, eu já li esse texto antes, mas vamos ler novamente. Romanos 9, versículo 3 ao 5. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais, ou seja, dos israelitas, tá? Dos quais são os pais.
e dos quais é Cristo, segundo a carne. Então, Cristo vem dos israelitas, mas segundo o quê? Segundo a carne, não segundo a divindade. E é muito tremendo que no próprio versículo diz, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, ele vem deles segundo a carne, mas no que tange a divindade, ele é sobre todos. Isso que é tremendo, meus irmãos, porque o texto ele deixa bem claro o que tange a natureza humana e ao que tange a natureza divina. Em relação à sua natureza humana, a carne, ele vem como descendente dos israelitas. Mas em relação à sua divindade, ele é Deus bendito sobre todos. E não tem a sua origem em homem algum, nem em Maria, nem em Davi, nem em ninguém. Ele sempre foi Deus. E é isso aí, meus irmãos. Então, sobre essa questão do Theotokos, Maria, mãe de Deus, e essa confusão que existe nesse termo, assim, que gera, nós vemos que nós não temos que ficar, entrando nessas picuinhas que o catolicismo vai criando e vai desenvolvendo, essas doutrinas, Nós ficamos com o que a Escritura diz. A Escritura em nenhum momento chama Maria de mãe de Deus, então nós não vamos chamá-la de mãe de Deus. A Escritura diz que Cristo vem, seja de Maria, de Davi, dos israelitas e tal, segundo a carne. Então Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de Cristo, segundo a carne. Ponto. Nós estamos com isso negando que aquele que estava no ventre de Maria era Deus? Não. Aquele que estava dentro do ventre de Maria era Deus, é Deus manifesto na carne. Mas isso não significa que por causa de que aquele que estava no ventre de Maria era Deus, que em consequência Maria seja mãe de Deus. Não. Continuando, então aqui, vamos ler aqui alguns outros textos, porque o que acontece? Maria ela é apresentada na Escritura como tendo sido mãe não apenas de Jesus. E nós vamos ver aqui alguns textos, mas antes disso, eu quero comentar sobre mais alguns erros católicos sobre Maria. Porque Maria ela é apresentada, por exemplo, como mediadora, como corredentora, como intercessora, e ela não é nenhuma dessas três coisas. Enquanto ela estava viva, ela até poderia ser uma intercessora, juntamente como todos os cristãos devem ser intercessores, intercedendo uns pelos outros, enquanto ela estava viva. Depois que Maria morreu, cessou a sua intercessão. Então nós temos, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Diz assim: admoeste depois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, novamente, quem é que tem que obedecer isso aqui? Não são aqueles que morreram, mas sim os que estão vivos. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aí no versículo 5 diz algo tremendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Maria não é colocada aqui como uma mediadora juntamente de Cristo. E em nenhum momento da Escritura ela é colocada dessa forma. E olha só que tremendo o versículo 6, porque também ela é chamada pelos católicos de corredentora. Só que, olha o que diz o versículo 6, o qual, está falando de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Jesus, Ele é o preço de redenção. Ele é a nossa redenção. Nós não temos dois redentores, nós temos um só redentor, e este é Jesus Cristo. Maria não é corredentora, ela não é apresentada como uma corredentora junto de Jesus. Ela foi
redimida por Cristo. Assim como nós fomos redimidos por Cristo. Jesus é o mediador nosso e também foi o mediador de Maria. Eu afirmo isso novamente. Eu fiz essa afirmação semana passada e afirmo isso novamente. Porque Maria também tinha um só mediador entre ela e Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Maria também precisou ser redimida, assim como nós. E o único Redentor que a redimiu é o mesmo que nos redime, Jesus Cristo. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 38, Lucas 2, 38 vai dizer o seguinte: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Vejam, a Ana, aqui a profetisa Ana, ela está falando, de quem? Ela está falando de Maria? Falava dele. De quem é que Ana estava falando? De Jesus Cristo. Falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Não disse assim, ela falava dele e dela. Não, falava dele. Ela falava de Jesus Cristo a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Se Maria fosse uma corredentora, a Ana tinha que estar falando dos dois. Está aqui os nossos redentores, Jesus, aquele que é a nossa redenção, e a sua mãe Maria, a corredentora. Por que Ana não... seria um bom momento para na Escritura ser apresentada, Não está Maria ali junto? No texto? Maria não está ali, presente naquele momento? Está. Mas por que Ana não falou de Maria? Por que ela não aproveitou esse momento? Por que o Espírito Santo não moveu Lucas a nos deixar isso bem claro? Que Ana aproveitou para falar para aqueles que aguardavam a redenção em Israel, dos redentores, Jesus e Maria. Não, porque Maria não é redentora. Porque Maria, ela precisou ser redimida, assim como nós. E não tinha, então, capacidade alguma de redimir. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é pela redenção que há em Cristo Jesus e Maria. É Cristo Jesus somente. É um ponto final, não tem continuação para acrescentar Maria. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Jesus Cristo foi feito para nós redenção, não Maria. Não existe um versículo, não existe uma vírgula na Bíblia sobre isso, a respeito de Maria. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sangue de quem? De Maria? Não, o sangue de Jesus. A redenção é somente pelo sangue de Jesus. Maria não derramou o sangue dela e nem poderia. Nem poderia. O único apto, o único cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Nunca Maria foi referida de qualquer, nem sombra disso, meus irmãos. Misericórdia. Sabe que blasfêmia, como os católicos blasfemam quando atribuem esses títulos a Maria. Isso é blasfêmia, meus irmãos. Vai além da idolatria. Porque é interessante, que eles não chamam Paulo ou Pedro de corredentores, mas Maria é chamada. Então, ou seja, eles já cometem idolatria em relação aos outros santos, mas em relação a Maria, além da idolatria, eles cometem ainda a blasfêmia, de chamar ela por vários títulos que são atribuídos a Deus.
Se os irmãos forem pegar, assim, tem livros, tem saltério, tem um livro como se fosse Salmos para Maria, onde basicamente, lá um padre, lá um cara que inclusive, né, é um dos santos canonizados da Igreja Católica, lá da época lá da medieval, ele tem um livro escrito com vários salmos em honra a Maria, que passou, né, lembra que a Igreja Católica tinha, né, o Index Prohibitorium, né, o livro, né, digamos assim, que eram considerados, era um livro com uma lista de livros considerados heréticos. Mas já aqueles que tinham o aval da igreja, né, como tendo ali sã doutrina, como estando corretos, sendo úteis para a fé e tal, esses tinham, né, esses que tinham aval. E esses livros, né, que eu comento aqui, eles tinham o aval da Igreja Católica. E quando pega ali os salmos, depois eu vou mandar esse vídeo para os irmãos, assim. Apesar que eu não sei se vale a pena, porque assim, é tanta blasfêmia naquele livro, assim, porque ele simplesmente é como se ele pegasse e parafraseasse os salmos da Bíblia, e toda aquela honra, aquela glória, aquela adoração devida a Deus, eles vão substituindo por Maria. Então uma coisa assim, terrível, maligna, demoníaca. E depois eles dizem que eles não são idólatras. Mas, né? Então, vamos abrir aqui agora Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Só antes de a gente ler Hebreus 9, vamos ler Hebreus 12, versículo 24. Diz assim, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vejam, Jesus, Hebreus 12, versículo 24. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Jesus não é apresentado aqui como um dos mediadores, porque é ele e a sua mãe, os mediadores. Não. Jesus, o mediador, no singular, o mediador de uma nova aliança. Maria não é mediadora, comediadora, sei lá. Não. Hebreus 9, agora, versículo 12 em diante. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Jesus ele efetuou para nós com o seu próprio sangue, o seu, não de Maria, uma eterna redenção. Maria não teve parte alguma nisso. Jesus sozinho é o nosso Salvador. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vejam, Jesus aqui ele é chamado imaculado, é aquele que nos purifica. Isso não pode ser atribuído a Maria jamais. Maria não é imaculada, só Jesus é imaculado. Olha o 15. Por isso é mediador de um novo testamento. Ele é o mediador, não houve outro com ele. Ele é o único. Ele é o mediador. Por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem.
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então vejam, quem é que comparece por nós perante a face de Deus? Jesus Cristo, o mediador. Em nenhum momento na Escritura é dito que Maria ou qualquer santo que tenha morrido comparece por nós perante a face de Deus. Isso unicamente é colocado em Jesus Cristo. Essa missão, esse ofício de mediador, de se apresentar por nós perante a face de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Em todo tempo, meus irmãos, a salvação na Bíblia ela é atribuída a Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque Maria vai rogar por nós no momento da nossa morte? Não é por causa disso que nós não devemos ter medo da morte. Porque esqueçam católicos, porque eu sei que os irmãos aqui ninguém tem isso em mente. Mas esqueçam católicos, que Maria não vai rogar por vocês na hora da morte. Ela não tem essa capacidade. Ela não tem esse poder. Ela não vai rogar por ninguém na hora da morte de alguém. O único que intercede por nós é Jesus Cristo. Aleluia. Estevão, no momento da sua morte, ele rogou a quem? A Maria. Maria, intercede por mim nesse momento em que estão me matando. Foi assim? Ou ele roga a Jesus Cristo? Vamos ler lá o texto em Atos dos Apóstolos. Olha só. Atos capítulo 7, versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus nos livra tanto do poder da morte, do pecado, do diabo, como também ele nos livra inclusive do medo da morte. Nós não precisamos temer a morte. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Não é porque tem uma Maria intercedendo. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. Nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus é aquele que intercede por nós. É a Ele que nós devemos invocar, mesmo no momento de morte, como Estevão fez. Se alguém nós temos que invocar no momento da morte, é a Jesus, e não a Maria, jamais a Maria. Agora vamos ler mais alguns textos, tá? Na Escritura sobre, né, aquilo que a Bíblia apresenta sobre Maria, para nós vermos se, de fato, né, como é que é, né, essa questão. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Olha só. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Vejam, ó, Maria, né, e os irmãos de Jesus. Maria e os seus filhos. Chegaram, né, aonde Jesus estava. Jesus estava fazendo o que ali? Estava pregando. Por que Maria e os irmãos de Jesus não estavam lá ouvindo a pregação? Por que será?
Mas diz assim, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, eles não chegaram pedindo para entrar, deixa a gente entrar porque a gente quer ouvir a pregação de Jesus também. Não foi isso que aconteceu. Estando fora, mandaram-no chamar, interrompendo inclusive a pregação de Jesus. Olha a sequência. E a multidão estava sentada ao redor dele, disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Olha a sequência. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Como é que os católicos lidam com esse texto? A mãe, de Jesus, que deveria, estar ali ouvindo, ela, por um momento, durante o ministério de Jesus, pelo menos o que o texto nos dá a entender, é que ela preferiu estar junto, mesmo tendo todo o conhecimento, assim como nós vemos. Quantas vezes nós vemos na Escritura, homens que, conheciam tudo. O povo de Israel não saiu lá do Egito. Deus não abriu o Mar Vermelho, não fez tantos milagres, todo dia caindo maná, Deus tirando a água da rocha para eles beberem e tal. E eles não continuavam muitas vezes, incrédulos, murmurando e agindo mal. Infelizmente, Maria não foi perfeita. Infelizmente, Maria, pelo menos por um momento da sua vida, ela estava do lado dos outros filhos, de repente não quis se opor, não sei qual foi o motivo do coração dela, mas ela estava junto dos outros filhos que o texto lá do Evangelho de João, que nós vamos ler agora, diz que não criam em Jesus. João capítulo 7, versículo 2 ao 10. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o tipo da fala dos irmãos de Jesus aqui para Jesus. Se fazes? Como assim se fazes? Por que eles colocam esse questionamento, como que duvidando? O texto é bem claro em dizer que essa fala deles foi uma fala de dúvida, foi uma fala questionando. Por quê? Porque diz assim, no versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então o texto é bem claro em dizer que essa fala deles foi uma fala baseada em incredulidade. Versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus já chama eles ao arrependimento, que é o tempo de você se arrepender. O vosso tempo sempre está pronto, sempre é tempo de vocês se arrependerem. É isso que Jesus está querendo dizer com isso. O meu tempo não é chegado, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Porque ele não disse que não ia subir à festa, ele disse que não ia subir ainda. Veja que o ainda deixa bem claro que ele não ia subir naquele momento, mas nada impedia que ele fosse subir depois, e foi o que de fato ele fez. Agora vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Lucas 8, versículo 19 ao 21. Entendendo que os irmãos de Jesus, durante seu ministério, não criam nele, que é o que o próprio texto lá de João afirma, nós podemos entender o porquê que os irmãos de Jesus não estavam junto dele ouvindo a sua pregação, porque não criam nele. E infelizmente nós não vemos durante o ministério de Jesus uma presença constante de Maria
junto de Jesus. Nós vemos Maria junto com ele no início do seu ministério, a sua mãe, no início. E nós, na sequência, já vamos ler esse texto. E nós vemos Maria no finalzinho, quando já está, né, naquela semana, né, da sua crucificação e tal. Ali nós vemos novamente Maria junto dele. Mas no mais, durante o ministério de Jesus, os momentos onde Maria é citada, em nenhum momento nós vemos a sua mãe ali junto, ouvindo a sua pregação e tal. Infelizmente, nós não temos essas referências na Bíblia. Se aconteceu de ter situações de Maria, né, estar ali junto e tal, pelo menos não foi referido. Mas nós temos, pelo contrário, uma referência da mãe de Jesus nesse contexto. Olha só, junto dos irmãos incrédulos dele. Lucas 8,19. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns, que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Não é querem ouvir-te, querem ver-te. E com isso havia ali uma interrupção do ministério dele, da pregação dele. Ele parou tudo? Parou a sua pregação? Parou o seu ensino para ir lá falar com eles? Não, simplesmente nós vemos essa resposta da boca de Jesus. 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. É algo que parece, a impressão que dá é assim, até uma certa rudeza, né, na forma de Jesus falar. Por que será que Jesus falou assim de maneira tão, né, para aqueles, né, que falam, ó, tua mãe, tá, e ele simplesmente nem foi, nem saiu, não parou nada para ir lá atender e tal, e só fala isso: minha mãe e meus irmãos. Veja, ele não fala só meus irmãos, aqueles que eram, foi dito lá em João que eram incrédulos. Ele fala minha mãe e meus irmãos. Porque o que dá a entender é que Maria, nesse contexto, foi levada, não no sentido de não crer, porque óbvio, ela sabia o que tinha acontecido, mas ela foi levada a agir no sentido de estar meio que acompanhando os irmãos de Jesus. Em vez de acompanhar o próprio Jesus, ela acompanhou os demais seus filhos. Eu não estou dizendo que ela acompanhou eles na incredulidade, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não creio que Maria foi incrédula em relação a nada no que tange a Jesus, mas estou dizendo em relação à atitude. Muitas vezes nós, mesmo crendo em Jesus, no Evangelho, muitas vezes a nossa atitude não é uma atitude errada. Às vezes estamos em contextos, né, que em vez de sermos ali testemunhas veementes, né, e tal, e darmos um testemunho, e termos um posicionamento firme, muitas vezes nós não nos deixamos levar pelo contexto, pelas pressões e tal. E, infelizmente, eu entendo que foi isso que aconteceu com Maria. Não é que ela deixou de crer, em nenhum momento eu creio que ela deixou de crer. Os irmãos podiam até não crer, ela cria, mas ela, apesar de crer, ela se deixou levar pela pressão, sabe, não querer ofender os outros, sei lá, e levou essa repreensão de Jesus aqui. Isso aqui é um texto, é uma palavra, tanto registrada em Mateus, eu não li hoje, mas eu tinha lido na quinta-feira passada, está registrada em Marcos, está registrada em Lucas. Isso é uma repreensão, meus irmãos. E nós temos outro texto ainda em Lucas. Lucas 11, 27 e 28. Maria é bem-aventurada? É bem-aventurada. Eu já afirmei isso e não nego, jamais, porque a Escritura afirma isso. Que Maria é bem-aventurada. Mas, apesar disso, o próprio Jesus faz uma afirmação. Em Lucas 11, versículo 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Há referência mais direta a uma bem-aventurança em relação a Maria do que essa? Não há. Com certeza, né? Essa mulher está falando, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. Ele diz assim: pai, é isso mesmo, né? Minha mãe é muito bem-aventurada, né? Busque a intercessão dela. É isso que Jesus fala? Não. Jesus disse, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vejam que Jesus coloca todos os crentes que ouvem a palavra de Deus e guardam como sendo mais bem-aventurados do que a própria Maria por ter carregado ele no seu ventre.
e ter dado de mamar nos seus peitos. Então, o fato de ela ser a mãe de Cristo segundo a carne não faz com que ela seja mais bem-aventurada do que todos os crentes. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É muito tremendo, sabe, a forma como Jesus coloca as coisas no seu devido lugar. E vejam que Jesus não disse que ela não era bem-aventurada. Jesus não negou que ela era bem-aventurada. Ele apenas colocou que a bem-aventurança de ouvir a palavra de Deus e guardar é maior do que a bem-aventurança dela, desse privilégio que ela teve de ser a mãe do Salvador. Jesus não negou a bem-aventurança dela, mas antes, né, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E agora, meus irmãos, vamos ler lá João capítulo 2, versículo 1 ao 12, Caná. Tá? Sei que já passou aqui do horário, mas vou tentar o quanto antes concluir aqui essas leituras aqui. Não faltam muitas, não. João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só que interessante. Veja que é apresentada a mãe de Jesus, é apresentado aqui um certo protagonismo de Maria, nesse primeiro momento. E como é que Jesus fala com Maria, diante desse protagonismo de Maria? E dessa iniciativa dela, né, em realmente chegar em Jesus, né, não tem mais vinho, tal. Jesus disse, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus deixa bem claro: Maria, o teu papel não é esse. Não é o de determinar quando é que eu vou fazer, quando é que eu vou deixar de fazer, né? Isso aqui é um banho de água fria, naquela tentativa dos católicos, né, de dizer que a Maria é a intercessora para com o filho. Tudo que tu quer que o filho faça é só pedir para a mãe que ela vai convencer o filho. Não é bem por aí. Mulher, que tem eu contigo? Tem versões hoje em dia que tem começado a traduzir, em vez de mulher, tá senhora. Que tem, né? Sério? É sério, meus irmãos. Tem versões hoje que tem vertido aqui, em vez de mulher, senhora. Nós não temos aqui o termo grego para tipo assim, né, Kyrios, né, no feminino, assim, para estar ali senhora. É a palavra para mulher. Ponto. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Como seria bom que os católicos ouvissem, né, essa palavra de Maria? Fazei tudo quanto ele vos disser. Não é a mim. Exatamente, sabe? Como seria bom que os católicos lessem a Bíblia e ouvissem, né, aquilo que Maria fala. Prestasse atenção em cada palavra de Maria. Todo tempo ela está glorificando ao Senhor, ela está reconhecendo, né, a sua baixeza, a sua, né, quão, sabe, pequena ela é. Ela está reconhecendo a grandeza do Senhor. Ela reconhece que Deus é o seu Salvador. Ela diz para as pessoas fazerem tudo quanto Jesus disser. Seria bom que os católicos prestassem mais atenção nas palavras de Maria e não nas fábulas sobre Maria. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vejam,
Depois desceu a Cafarnaum. Ele, Jesus, né? Sua mãe, seus irmãos. E para deixar bem claro que esses irmãos não eram os discípulos, porque mais tarde em João, a gente já leu, vai dizer que os seus irmãos não criam nele, então óbvio que não eram seus discípulos, vai dizer seus irmãos e seus discípulos. Deixando bem claro, né, que esses irmãos eram os irmãos de sangue. Lógico, eram meio-irmãos, né, no sentido porque não tinham o mesmo pai. Né? Eles eram filhos de Maria com José, enquanto que Jesus era apenas filho de Maria. No que tange, né, a carne, a sua natureza. Né? E em João 6, 41 e 42, vai dizer o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele descia do céu? Eles não desconheciam. Na visão deles, né, por eles não saberem, né, de fato a origem de Cristo, que ele é divino, que ele é Deus manifesto na carne, para eles ele era só o filho de Maria e de José. Posteriormente, o que nós vamos ver, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Atos, capítulo 1. Atos 1, versículo 13 e 14. Vai dizer o seguinte, ó, isso aqui é após Jesus ter subido aos céus. Tá? Vai dizer o seguinte, ó, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, e Tiago, e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Ou seja, os 11 apóstolos, né, que estavam ali. Judas já tinha tirado a própria vida. Então foi mencionado os 11. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Ou seja, provavelmente as mulheres no sentido, né? Principalmente as suas mulheres, as suas esposas, mas também outras mulheres, né? Tipo Maria Madalena, né? E outras mulheres que já haviam sido referidas antes. E diz assim, ó, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. É muito tremendo, né? E é interessante que aqui é a última vez que no Novo Testamento Maria vai ser mencionada. Simplesmente Maria, mãe de Jesus, não é mais referida no Novo Testamento. Por nome. Tá? Por nome ela não é mais referida. E é interessante, né? Mãe de Jesus com seus irmãos. Lembrando que ele tinha 4 irmãos, homens, e tinha irmãs. Eu creio que aqui provavelmente está falando de todos. Os irmãos e irmãs, todos eles, né? Seus irmãos. Mais uma vez deixando bem claro que Maria não foi perpetuamente virgem. Ela só foi virgem até o nascimento de Jesus. E o último texto que nós temos, falando de Maria, ela não é mencionada por nome, mas há uma referência a ela nas cartas de Paulo. Vejam, Paulo faz referência a Maria uma única vez. Se Maria fosse tão importante assim na teologia cristã, né, no sentido assim, de devoção a ela, de hiperdulia e tudo mais, né, por que será que nas cartas, na carta de Paulo, de Pedro, Tiago, Judas e tudo mais, por que ela não é mais referida? Mas, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, vai dizer o seguinte, ó, mas vindo, Gálatas 4, versículo 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vejam, essa aqui é a única vez que Paulo faz referência a Maria, nascido de mulher, e mesmo assim, né, não foi assim, nascido da Virgem Maria, porque poderia ter falado dessa forma, mas nascido de mulher. Por quê? Porque qual era a ênfase aqui, meus irmãos? Por que nascido de mulher, nascido sob a lei? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por quê? Porque todos estavam debaixo da lei, estavam debaixo do pecado, estavam, portanto, debaixo da maldição e da condenação. Isso tudo acontece por causa da queda. E lá na queda, nós vemos o quê? Uma promessa. Gênesis 3.
versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente. Tá? Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, então aqui está falando da semente da mulher. Quem é a semente da mulher? É Cristo. Quem foi o último a ser referido? A semente da mulher. Aí diz assim, esta te ferirá a cabeça. Esta quem? A semente da mulher. Não é a mulher que vai ferir a cabeça da serpente. Porque senão, meus irmãos, vejam lá que o português, né, tem que ser, e o português traduziu corretamente o hebraico, tá? Mas para que o ferirá a cabeça, né, te ferirá a cabeça, estivesse referindo à mulher, teria que dizer assim, aquela te ferirá a cabeça. Aí sim, aí teria se referindo àquela que está mais distante, aquela, né, aquela te ferirá a cabeça. Mas não é esta, porque esta é em relação àquele que está mais próximo, que é a semente. E a semente é Cristo. Cristo, a semente da mulher, que por meio da sua morte, ou seja, onde, né, tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente ia ferir o calcanhar da semente, que é Cristo. A cobra pica o calcanhar, o que normalmente acontece? Aquele que recebe a picada morre. E Jesus, de fato, morreu na cruz. Só que ao morrer na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente. Então, ele, a semente, várias vezes no Antigo Testamento Jesus é referido como semente. Abraão, mais adiante também, várias vezes. Poderia ir citando vários textos, mas vejam, os católicos distorcem esse texto e atribuem que aquela que fere a cabeça da serpente é a mulher. E eles dizem, é Maria, a segunda Eva e tal. E por isso também que dizem que Maria é corredentora. Por causa de uma distorção, de uma interpretação completamente distorcida. E eles fazem isso para a sua própria perdição, meus irmãos. Porque Pedro foi muito claro ao dizer que aqueles que torcem as Escrituras o fazem para a sua própria perdição. E os católicos, né, eles têm o costume de fazer as suas rezas, né? Para isso eles usam o terço, para isso usam um rosário, né? É que o escapulário dele é diferente, né? O escapulário é mais tipo uma espécie de amuleto, né? Que eles colocam assim para proteção e tal, né? Mas e que normalmente ele tem uma cordinha e tal, né? Com a figurinha de um santinho ali e tal, na frente, atrás e tal. Isso é o escapulário, né? Um amuleto, mas é uma superstição, né? Mas o terço e o rosário, né, eles têm uma diferença. O rosário originalmente é aquela correntinha, né, cheia de pedrinhas ali e tal, né, 10 pequenininhas e uma maiorzinha. O rosário originalmente tinha 150 pedrinhas, né, no sentido de relacionadas às rezas, né, da chamada Ave Maria. 150. E a cada 10, né, um Pai Nosso. Né? E o terço, ele seria o terço do rosário. Ou seja, daí o terço ele teria 50 Ave Marias, né? E 5 Pai Nossos ali. Então eles vão repetindo, né, fazendo exatamente aquilo que o Senhor disse, né? O Senhor fala, né, ele ensina, né, a oração do Pai Nosso, ele é recente dito. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que acham que por muito falarem serão ouvidos. E aí os católicos vão e pegam essa própria oração que vem após Jesus ensinar que não era para usar diversas repetições e fazem da própria oração do Senhor uma vã repetição. E no meio de um sistema de reza completamente idólatra, onde tu tem um Pai Nosso para 10 Aves Marias, ou seja, eles fazem uma vez a repetição, a reza do Pai Nosso, porque de fato quando o católico está ali, né, aquela repetição, ele nem está, já perde, a cabeça vai, né, nem sabe o que ele está falando. Simplesmente ele vai repetindo, de forma vã. E, né, para cada vez que tem o Pai Nosso é 10 Aves Marias.
E o rosário, hoje, o rosário, pelo João Paulo II, o João Paulo II aumentou o rosário de 150 para 200. Então o terço deixou de ser o terço, né? Agora ele tem que ser chamado o quarto, né? Porque ele não é mais, né, um terço do rosário, ele é um quarto do rosário, né? Apesar que os católicos ainda chamam de terço, né? Não perderam o costume. E só para concluir, irmãos, os católicos eles dão um título a Maria. E é um título muito apropriado, a Maria deles, tá? Não a Maria bíblica. A gente sabe que a Maria bíblica é diferente da Maria idolatrada no catolicismo. A Maria idolatrada do catolicismo, ela tem uma potestade por trás dela que já aparecia na Escritura. Sabe como é que era o nome? E que já era idolatrada pelos israelitas. A chamada Rainha dos Céus. Os católicos se referem a ela. Eles claramente, só que por eles não conhecerem a Escritura, por eles não se dedicarem, né? Eles se denunciam e nem percebem. Eles chamam ela de a Rainha dos Céus, a Rainha dos Céus. E esquecem que lá em Jeremias 7, 16 ao 18, nós temos ali a referência. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A Rainha dos Céus. Desde aquele tempo ela já era cultuada. Né? E Jeremias 44. Jeremias 44 é o último texto que a gente lê nessa noite. E daí concluímos. Concluímos mais essa página, né, sobre a mariolatria. Jeremias 44, versículo 1 em diante. Olha só, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá. Opa! Isso. A palavra de Jeremias diz que todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nof, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Lembrando que o incenso faz referência às orações. Então, lembrando que quando os católicos oram, invocam aos santos mortos, praticam a necromancia e tal, é como se eles estivessem oferecendo incenso. Mesmo literalmente, né, não acendo incenso ali, mas eles fazem aquilo que o incenso simboliza. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essa coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada e de fome morrerão, consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e de fome.
morrerão e servirão de execração, de espanto, de maldição e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém não tornarão, serão uns fugitivos. Aliás, não tornarão, senão uns fugitivos. Então responderam, olha só, Deus fala por meio de Jeremias, tudo isso, lança em rosto o pecado deles. Aí olha a resposta que eles vão dar a Jeremias, diante da repreensão. Eles insistem no pecado deles. Assim como, infelizmente, muitos católicos têm insistido na sua idolatria em relação a Maria. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos. E todas as mulheres, vejam, as mulheres tomaram a frente e responderam a Jeremias também, que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Olha isso. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo, que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada, pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito, para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Acho que o último é o próximo, né? Aqui acabou? Tá. Então aqui concluímos, meus irmãos. Vejam qual foi a palavra do Senhor. E se os católicos não se arrependerem de adorarem a Rainha dos Céus, essa potestade que está por trás e que eles acham, né, que é a Maria bíblica. Eles acham que é a Maria que está na Bíblia, assim como os muçulmanos acham que o Jesus que eles falam é o Jesus da Bíblia, assim como os espíritas acham que é o Jesus da Bíblia. Não.
o Jesus falado pelos espíritas, pelos muçulmanos, por várias seitas e tal, não é o Jesus da Bíblia. Assim como a Maria que os católicos adoram, não é a Maria da Bíblia. Eles servem a uma potestade, eles servem a demônios e não a Deus. Eles dizem que creem na Trindade, mas não. Eles são politeístas. Os católicos não são monoteístas. Eles são, na prática, politeístas. Eles creem em vários deuses, não em um só Deus, em 3 pessoas. Então, essa coisa de dizer, formalmente eles até dizem, né, que creem na Trindade, mas a prática católica é de um politeísmo perverso, demoníaco. Esse é o ponto. Que haja arrependimento no coração dos católicos. Amém, meus irmãos?